Bom, a gente tem falado aqui a respeito do curto da cesta básica, tudo mais, se está caro, se está barato, etc, etc, etc. E até outro dia demos aqui uma notícia dizendo que o preço do ovo tinha aumentado bastante no mercado de algumas grandes cidades brasileiras, de acordo com a Abras, que é a Associação Brasileira de Supermercados. Mas surgiu a notícia de que os ovos também teriam aquela uma informaçãozinha dizendo data de validade. E aí eu estou vendo aqui o seguinte, eu vi, acho que foi no valor no Poder 360 que estava essa notícia ou não? Gazeta. Gazeta Notícias. Tá. Dando conta que o partido chamado Novo está entrando para derrubar essa história de botar a tal da data da validade. Dizendo que isso vai prejudicar os pequenos e médios produtores de ovos. Para a gente poder entender bem, quem está aqui conosco é a Tabata Lacerda, diretora administrativa do Instituto Ovos Brasil. Tabata, muito obrigado por atender aqui o Jornal Nova Brasil. Bom dia, Heródoto. Um prazer estar aqui com vocês hoje. Muito bom poder falar dessa proteína tão importante que é o ovo. Sem dúvida. Primeiro passo, então, Tabata. Diminuiu a oferta de ovo no mercado, por isso o preço subiu ou não? Na verdade, aumentou a demanda. Nós temos tido um crescimento aí de demanda pelo setor de ovos nos últimos tempos, que, por exemplo, em 2023, a gente fechou com consumo per capita de 242 ovos, e já 2024. A gente já fechou com 269 ovos per capita, então a gente está tendo sim um incremento do consumo, que se deve a campanhas de esclarecimento. A gente tem visto que o ovo está muito na mídia, muito em alta, muito sendo receitado por nutricionistas, médicos, como uma proteína importante para compor aí o cardápio da alimentação. Tabata, quer dizer que então o consumo médio o ano passado quanto foi? 269 per capita. Vindo de 2023, que foi 242, a gente teve um incremento bem interessante aí de consumo. E a gente deve chegar agora em 2025 por volta de 272, de acordo com os dados que nós estamos previstos aí pela Associação Brasileira de Proteína Animal. E nós temos condições de atender esse mercado, Tabata? Sim, os produtores estavam se preparando, né? Mas como a gente teve aumento significativo no preço das outras proteínas, é normal a tendência de migrar para o ovo quando o orçamento aperta. Então, sempre que tem algum problema econômico, que tem um aperto de orçamento, que aumenta o preço das outras proteínas, há uma migração natural para o consumo de ovos. E também nós tivemos um pouquinho mais de exportação. Nossa exportação não é significativa, não ainda é motivo de reflexo aí do aumento do mercado interno, mas nós tivemos sim um aumento de exportação no final de 2024 e no começo agora de janeiro. A exportação agora em janeiro aumentou 22%. Não é um motivo especial, nossa exportação é muito pequena, mas a gente vê que tem aumento de consumo e aumento de demanda, e é por isso que está pressionando os preços aí. É claro que também a gente está tendo essa onda de calor que acaba fazendo com que a produtividade da galinha caia um pouco, né? Então a gente teve esse problema também. E também a pressão do aumento do preço do milho, né? Desde 2024, de junho de 2024, foi quase 30% de aumento. Então, a alimentação da galinha, parte dos nossos custos, aproximadamente 60% dos custos é alimentação. Então, quando há aumento do preço do milho, também a gente tem uma pressão aí para os produtores. Tabata, eu vi outro dia o presidente Lula dizendo que se o ovo de galinha estava muito caro, o negócio era partir para outro ovo de pato. De pato não, de pata. Não é isso? Agora, e aí? Pois é. O ovo de pato é mais barato? Pior que não. Quando eu era criança, minha avó dava ovo de pata para nós e dizia que era mais forte e tal. Exatamente, não, com biotônico Fontoura. Nossa, mãe do céu, biotônico Fontoura. Ovo de pata com biotônico Fontoura. Então, e aí, é mais Mas caro? não é mais barato. Não, ovo de pata é mais caro. A criação de pato, a gente não tem uma alta demanda, né, por criação comercial de patas, são produtos vendidos regionalmente, de produções locais, mas ele não é mais barato que o ovo de galinha não, de jeito nenhum.
Tremendo. Michele Tromera, que entende de ovo. Vamos lá, Michele. Tô na fase aí que ela falou. Tô pressionando o preço do ovo aí, porque realmente eu ouvi falar que faz muito bem inserir mais na minha dieta. Ô, Tabata, queria saber então, pelo que você falou, todos esses elementos, o aumento tão expressivo do preço aqui no Brasil não tem nenhuma relação com essa crise dos ovos e a questão da gripe aviária lá nos Estados Unidos? É possível que a gente tenha um reflexo, mas ainda, no momento atual, ainda não é reflexo. Sim, a gente está tendo aumento de demanda nas exportações, por exemplo, para o Chile, né, que pode acontecer dele comprar nosso produto e exportar o dele para os Estados Unidos. O mercado dos Estados Unidos ainda está fechado para o ovo. A gente tem tido umas licenças especiais para conseguir exportar, né, por conta da gripe aviária e tudo mais, mas ainda não é reflexo. A gente acredita que talvez para fevereiro, março, se continuar essa demanda na exportação, o reflexo venha. No momento, ainda não é motivo para ter aumentado o preço no mercado interno. É realmente aumento de demanda, a migração da proteína e a pressão que está sofrendo alguns aumentos de custos para os produtores. Tabata, e essa questão então de botar data de validade em 1 por 1 dos ovinhos, como é que fica? Primeiro é o seguinte, como é que faz? Então, Bota um carimbo ali, como é que vai ser carimbado? A gente vai colocar vamos colar alguma coisa, como é que vai ser? A galinha já na hora de botar, ela já escreve lá? Nós gostaríamos que sim, né, já vinha com a data de produção e validade, mas não, ele é carimbado individualmente com uma tinta de grau comestível, né, para não ter contaminação do produto. Algumas empresas, vocês podem observar que ela já tem trazido o logotipo delas carimbado no ovo, né, então não é uma tecnologia nova, já é uma tecnologia que existe há bastante tempo, todo o nosso ovo exportado, ele é carimbado individualmente, já era uma necessidade do mercado externo, mas agora o que o Ministério da Agricultura procurou fazer é que nenhum produto perca a rastreabilidade. Então essa medida só vai servir para aquele ovo que é vendido solto. Então aquele ovo que a gente compra na bandeja, que tem o filme, que tem o rótulo por cima, ou aquela de 12 unidades que você abre a tampa aqui nas bandejas de plástico, polpa e isopor, esses daí não precisam ter a rotulagem individual. O que o Ministério da Agricultura procurou foi coibir o comércio clandestino. Então, por exemplo, o feirante, ele abre a caixa do ovo e depois você não sabe mais de onde veio, qual a validade, qual o produtor que está te fornecendo aquele alimento. Então, o que vai vir, o que é a obrigatoriedade da inscrição? É a data de validade e o número do produtor, porque aí você consegue ter um produto rastreado mesmo que vendido individualmente. E ainda no Brasil, esse comércio de produto individual é muito grande, né? As famílias que aí tem, chega no fim do mês, está com o salário apertado, compra 2, 3 unidades nesses pontos de venda que ficam sem a rastreabilidade. Então, o objetivo da medida era manter até o final da vida útil do produto uma rotulagem mínima para que ele pudesse ser identificado ou, se tiver qualquer problema, pudesse ser recorrido a questões ou devoluções, essas questões. Tabata, logicamente tem várias pessoas aqui acompanhando sua interessante entrevista. Priscila Gubiotti, qual é a pergunta? Então? A minha dúvida é a seguinte, essa validade, ela vale em que momento, em que condição? Eu devo guardar esse ovo refrigerado, guardar em temperatura ambiente, isso influencia nesse tempo de validade, certo? Certo. Porque a validade dos produtos de origem animal são feitas por quem produz, né? Então eles fazem vários testes, se eles aplicam tecnologias, por exemplo, que prolongam a vida do produto, por exemplo, no caso do ovo você pode passar um filme de óleo, que aí ele tampa os poros do ovo, e daí você tem um shelf life muito maior. Então, dependendo da tecnologia, quem fala a validade é a pessoa que produz. E aí ele faz testes em diversas condições, né, em condições de calor e tudo mais. O que acontece com o ovo, quando ele fica muito exposto ao calor, é que degrada a sua proteína, então ele fica mais líquido. Então você vê que um ovo que foi mal armazenado, quando você quebra ele na frigideira e ele esparrama, é porque ele foi mal armazenado, não é porque ele está com algum problema, né? Ele ficou
velho mais rápido, vamos dizer assim. E aqui no Brasil a gente tem climas muito diversos. Então, realmente, o que a gente fala é que em condições extremas de clima, né, você tem 26, 27 graus aí em certos estados, em certas épocas do ano, é interessante colocar em refrigeração. Abaixo de 23 graus, 22, você não teria essa necessidade, dá para você deixar claro, né, você não vai deixar do lado do fogão, que ali, mesmo que a temperatura externa esteja em 22 graus, ali do lado do fogão vai estar mais quente. Então, essa validade que o produtor dá é em condições normais de temperatura, você consegue sim deixar ele sem refrigeração. Mas, a questão também é que ele te dá essa validade com esse adendo, se você deixa fora da refrigeração, ele vale até aquele período. Se você coloca em refrigeração, você pode usar por um período prolongado. A refrigeração faz com que ele não consiga ter essa troca gasosa que faz com que ele estrague ou se perca mais rápido. Então, essa é a questão da refrigeração aqui. Nós também sempre comentamos que é muito importante que alguns países que têm refrigeração, um dos grandes problemas que nós podemos ter é, por exemplo, você colocou na geladeira, quando você tira da geladeira, ele forma aquelas pequenas gotículas em volta do ovo. E isso pode levar contaminantes externos para dentro do ovo, porque a casca é porosa. Então, no Brasil, se você colocar ele refrigerado no ponto de venda, colocar no seu carro quente e ele formar essas gotículas, quando ele chegar na sua casa, ele pode ter alguma contaminação ali da sua geladeira por estar com essas gotículas na casca. Perfeito. Tabata, muito obrigado pela verdadeira aula que você deu aqui para nós. Muito grato. Eu que agradeço a oportunidade e continuem consumindo ovos, que é uma proteína muito importante, eu ia falar para você nutritiva. que eu tenho ovo de avestruz lá no sítio, esse ovo de avestruz, mas vou deixar para outro dia. Heródoto, rapidinho. Maravilhoso. É efeito Graciane Barbosa esse aí, viu? Não sei se a Tabata confirma Exatamente. lá. A Musa Fitness que tá no Big Brother, ela come 40 ovos por dia. Pela madrugada. Viu? Exatamente. Muito obrigado a Tabata Lacerda, que é diretora administrativa do Instituto Ovos do Brasil. Está aí uma série de explicações interessantes para a gente aprender, né, como consumidor, como pessoa que acompanha o noticiário e tudo mais. Bom, nós temos também notícias da cidade.